Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um devocional. E esse devocional de hoje ele está bastante especial. Eu quero conversar com vocês de uma forma bastante profunda sobre esse assunto, porque é um assunto que tem sido muito pedido e é um assunto que tem mexido muito comigo, principalmente. Eu acho muito engraçado porque a maneira como Deus fala com cada um é totalmente diferente. E Deus fala muito comigo quando eu estou preparando mensagens para compartilhar com vocês. Então, esse tema sobre descanso que a gente tem estudado essa semana tem mexido muito comigo. Nós temos visto muitas pessoas cansadas, eu tenho andado muito cansado. Está chegando no final do ano e parece que ou a gente acaba com esse ano ou esse ano acaba com a gente. Tem sido um tempo de muito cansaço, mas eu parei para me fazer uma pergunta que é: o porquê estamos mais cansados que o normal? Você está comendo direito, você está dormindo direito, você está se exercitando, você está fazendo tudo, porém ainda assim você continua cansado. E a pergunta é, por que você anda cansado? Só tão cansado que eu fiquei com preguiça de ir lá mudar o cenário para gente. Então eu vou gravar aqui mesmo, já estou aqui, já estou organizado aqui, dando as mentorias daqui, vou gravar aqui mesmo. Eu quero ler com vocês o texto, e esse texto bugou a minha cabeça. Ele é um texto muito conhecido já, mas é diferente quando você decide aprofundar sobre o texto para entender sobre ele. Eu quero ler com vocês capítulo 11 de Mateus, Mateus capítulo de número 11, versículo de número 28 e 29, e o 30 também. E vai dizer o seguinte, Mateus capítulo de número 11, versículo 28, 29 e 30. E vai dizer o seguinte: vinde a mim todos os que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar no meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou amável e humilde de coração. E assim achareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é bom e a minha carga é leve. Vamos lá, vamos aprofundar sobre esse texto. Primeira coisa, nós precisamos pensar o que é que tem nos cansado nesse dia de hoje. Primeira coisa é o pecado, porque o pecado ele traz um cansaço sobre nós, porque ele não faz parte do plano de Deus para a nossa vida, e nós nos sentimos muitas vezes culpados por causa do pecado, e o pecado se torna um peso para a nossa vida. A segunda coisa que nos cansa é essa mentalidade de alta performance, que você precisa estar produzindo o tempo todo e você se sente culpado se você está descansando e aquela doideira, você precisa produzir, 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 então essa mentalidade de alta performance. Uma terceira coisa que nos cansa é o mundo de pecado. Você liga a televisão, liga o noticiário, o tempo todo tem alguma coisa de ruim acontecendo, alguém está sendo morto, alguém está sendo esfaqueado, alguém está sendo baleado, e é sempre aquela agitação toda. E diante de tudo isso, Jesus nos traz um convite que eu nunca tinha parado para prestar atenção, e estudando sobre esse texto para compartilhar com vocês, eu comecei a prestar atenção em algumas coisas e aprendi algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês. E a primeira é, Jesus ele faz um convite, dizendo: vinde a mim todos os que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Ou seja, Jesus está nos convidando para um lugar. E esse lugar é o lugar onde ele vai nos conceder o descanso. E esse lugar é o lugar onde ele está. Então Jesus está falando o quê? Eu quero que você pare de olhar para tudo o que você está fazendo, que você vire para mim e que você venha até mim. E a partir do momento em que eu vou até Jesus, eu estou dando as costas para todas as outras coisas que vêm me tirando da visão de olhar para Jesus. Então eu caminho na direção de Jesus e deixo todas as outras coisas sobre mim, só que eu levo a minha carga junto comigo. Então a primeira coisa que você precisa entender, se você quer descansar em Deus, se você quer descansar em Jesus, você precisa ir a um lugar. E esse lugar é o lugar aonde Jesus está. Então ele te convida a ir para um lugar. A primeira coisa que você precisa entender é, se você quer aprender a descansar em Deus, você não vai poder permanecer no mesmo lugar onde você está, porque Deus e Jesus está te convidando para você ir para um lugar de descanso. Só que o texto não para por aí, porque o texto vai dizer o seguinte: tomai o vosso lugar no meu jugo e aprendei de mim. Ou seja, a partir do momento que você chegou
aonde Jesus está, você vai agora tirar as tuas cargas, porque ele vai te dar descanso, só que ele vai te colocar debaixo do jugo dele. Entendeu? O que que era o jugo? O jugo era uma coisa que colocava atrás do boi para que os dois bois pudessem caminhar juntos. Então era uma peça de madeira que ia no pescoço de um boi e no pescoço de outro boi. E o que Jesus está dizendo é: você tem que tomar o seu lugar no meu jugo. Ou seja, não é Jesus que vai chegar até você com aquela bagagem pesada, ele não vai ficar segurando a sua bagagem, você vai caminhando enquanto eu estou segurando a sua bagagem. A proposta dele é: larga essa bagagem de lado e entra debaixo do meu jugo, porque o meu jugo é leve. E por que é leve? Porque Jesus é mais forte do que eu e você. E por ele ser mais forte, ele consegue carregar o jugo com mais facilidade. Então, quando eu caminho no jugo junto com Jesus, o meu jugo se torna mais leve, porque eu estou carregando o jugo dele. E se o jugo é de Jesus, e ele tem muito mais força do que eu, ele então torna o jugo leve. Você está conseguindo compreender até aqui? Só que não para por aí, porque Jesus está dizendo: venha e toma o seu lugar no meu jugo. Por quê? Porque quando vocês estão colados no jugo, não tem como você mudar de posição e nem olhar para outro lugar. Quando você está no jugo, você tem que caminhar para onde Jesus caminha, olhar para onde Jesus olha, porque é Ele quem está direcionando todo o jugo. O que Jesus está convidando você, se você quer entrar no lugar de descanso comigo, você precisa entrar debaixo do meu jugo para que eu te dê o caminho, a jornada, qual é o lugar onde você deve olhar, para onde você deve ir, principalmente qual é o ritmo em que você deve andar. Daniel, mas por que isso? Porque Jesus continuou. Ele vai dizer o seguinte: toma o seu lugar no meu jugo e aprenda de mim. Porque eu sou amável e humilde. Algumas versões dizem: eu sou manso e humilde de coração. E assim você vai achar descanso para sua alma. Ou seja, quando você entrar debaixo do jugo de Jesus, vai parecer que você está desacelerando. E você realmente está. Porque esse é o convite de Jesus, que você saia do meio dessa correria doida, que você entre num lugar manso e humilde. E por que Jesus anda, Daniel, manso e humilde na jornada dele? Porque ele entende que existe um tempo certo para todas as coisas e que ainda que eu acelere muito, o resultado final não será alterado, apenas o estado como eu cheguei naquele lugar. Então o que Jesus está ensinando para você é: você vai aprender a desfrutar do caminho, a aproveitar do caminho, porque entender que você passar pelo caminho correndo ou passar pelo caminho devagar não altera a maneira o tempo que você vai levar para cumprir o caminho, mas vai alterar o como você vai chegar. Se você vai chegar cansado, se você vai chegar descansado. Se você for correndo com o seu jugo nas costas, com tudo que você está carregando nas costas, você vai chegar cansado, totalmente sobrecarregado. Mas se você for junto comigo, no meu ritmo, manso, humilde e carregando o meu jugo, vai ser leve, tranquilo e vai ter descanso para sua alma. Só que Jesus está falando algo, ele fala assim: aprendei de mim, ou seja, você precisa sentar na mesa para aprender com Jesus. Você precisa passar esse tempo da jornada aprendendo com Jesus, porque se você não aprender com ele, você não vai aprender a caminhar como ele. Você só aprende a fazer uma coisa como alguém quando você aprende de alguém. Eu aprendi a fazer arroz da minha mãe. Você está conseguindo compreender? Então hoje, se eu aprendi a fazer o arroz da minha mãe, significa que hoje eu faço arroz como a minha mãe. Então você está entendendo que para você chegar no lugar de Jesus, aonde Jesus está, você precisa caminhar como Jesus. De forma mansa e humilde de coração. E ele finaliza dizendo o seguinte: pois o meu jugo é bom e a minha carga é leve. Talvez chegou a hora de você dar uma pausa em tudo e aprender a falar: Jesus, o que eu estou carregando que não é parte do teu jugo e que está tornando pesada a minha vida? Essas coisas você vai deixar de lado, assumir o seu lugar debaixo do jugo de Jesus e caminhar junto dele, porque o jugo dele é manso, suave e é leve. Às vezes nós não conseguimos descansar porque nós não aprendemos a caminhar como Jesus, a aprender dele, a ser como ele e a caminhar junto dele. Por isso eu quero que você aprenda a descansar em Jesus nessa semana e assumir o jugo dele para você
e a caminhar junto com Ele, de modo que Ele te mostre o caminho, o ritmo do caminho e como caminhar em cada uma dessas partes. Meu desejo é que esse final de ano para você seja um tempo de descanso para a sua alma, de descanso para o seu ritmo acelerado e que você possa desfrutar da companhia de Jesus. Se essa mensagem fez sentido para você, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal para não perder nenhum devocional e que Deus te abençoe. Nós nos vemos amanhã em mais um devocional. Então, fique com Deus e até amanhã.